Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e também aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla, tô aqui com o nosso especialista em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? Tudo tranquilo. E hoje a gente está recebendo dois convidados aqui da FalGatter, que é o Rodrigo Araújo. Seja bem-vindo, Rodrigo, belezinha? Valeu, beleza, prazer. Muito obrigado pelo convite. Imagina, estamos à disposição aí. E Eliseu, beleza, Eliseu? Tudo certo? Tudo bem, prazer. Uma satisfação estar com vocês aqui. Show. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios da TI na indústria e como eles impactam o resultado final. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se quer desbloquear todo o potencial do Salesforce, é com a gente que tu tem que falar. Também, se não estiver inscrito no canal, já deixa o teu like, se inscreve no canal aí. Se estiver assistindo na televisão, é só dar um clique no controle da televisão. Primeiro ou segundo botão que vai aparecer na tela ali já é o botão de inscrição ou ler o QR Code que está rolando aqui na tela. E para a gente começar, eu queria conhecer vocês. Rodrigo, quero entender o que é a FalGatter, como que tu entrou na FalGatter, qual é a tua história de trabalho aí nessa empresa? Ah, legal, Rafa. Sim. Nós lá fazemos parte de um grupo, né? Então a gente tem a FalGatter, que é a metalúrgica FalGatter, e a gente tem a Casa das Correntes, que são duas empresas que atuam no ramo agrícola, né, preferencialmente, assim, mas elas têm características de negócios diferentes. Então, por exemplo, a Casa das Correntes ela é uma distribuidora. Então ela importa produtos e revende, distribui. A FalGatter já é uma empresa de manufatura. Então, uma empresa que tem todo um processo produtivo, uma cadeia produtiva. Então, assim, a gente tem dois cenários bem distintos lá no grupo. Eu iniciei lá em 2016, então eu iniciei como controladoria, depois fui para o comercial, e ali no comercial eu realmente fiquei bastante tempo, né? Até acabei assumindo a supervisão da filial em Goiânia, da Casa das Correntes, morei 1 ano e meio lá. Então, assim, fiquei muito mais tempo no comercial, saí da empresa em 2021 e retornei ano passado. Então, retornei em abril de 2024. E aí, comecei lá como analista e hoje sou supervisor de TI. Né? Voltei para a TI em 2024. Show. E tu, Eliseu, como é que é a tua história aí? Então, é uma história bem bacana, assim, eu iniciei lá em 2018, né, no grupo, eu iniciei no RH, então eu sou oriundo da área de recursos humanos, e trabalhei ali até 2021 nessa parte de RH, e depois surgiu uma oportunidade na área de TI como analista de negócios, e isso me chamou a atenção porque eu já tinha um viés, digamos assim, de fazer algumas coisas automatizadas dentro do próprio RH, de poder, automatizar uma planilha e tal. Uhum. Então, eu comecei e me despertou esse interesse e surgiu essa oportunidade e aí eu fui. Então, eu tô lá desde 2021 nessa parte, né? Então, na questão ali do Salesforce, integrando, assim, já comecei integrado já nessa parte, assim. Show. Então, foi bem legal, assim, a minha história, assim. E quando que surgiu a conexão com a SR? Como é que vocês conheceram a SR lá? Quando eu cheguei, a SR já estava dentro da empresa, assim, show. Sabe? Quando eu cheguei, já estava num projeto, tá? Do Tela Grid, que foi um projeto aí bem difícil, né? Por vários motivos, mas a SR conseguiu dar conta, assim, muito bem, perfeitamente. E aí, só que isso, quem iniciou foi o Eliseu que iniciou o processo lá junto com a SR. O Eliseu pode falar melhor. Isso. Nós tínhamos algumas demandas, assim, do Salesforce, assim, bem, digamos assim, que seriam bem impactantes para nós. E, no fim, a gente tinha outros fornecedores, tá? Só que a gente sentia assim que não estava, digamos assim, não estava dando liga, sabe? Uhum. Estávamos atendendo, ok, tecnicamente, mas então a gente começou, eu tinha uma outra gestão na época, né? A gente começou a garimpar, digamos assim, nos sites e vimos, tem uma empresa aqui em Porto Alegre, né, de CR Consul, vamos ver como é que é. Então a gente acabou entrando em contato, no fim quem nos atendeu foi o Douglas na época, o Douglas vem já desde o começo conosco, né? Uhum. E a gente decidiu, vamos dar essa partezinha aqui, que é uma parte pequena, e no começo para ver como é que esse sai. Uhum. E foi espetacular, assim, o atendimento, a gente conseguiu ter uma integração bem bacana, os atenderam
tanto tecnicamente como em outras partes, assim, e a gente, bom, então agora vamos distribuir outras partes, a gente foi indo e estamos até hoje, Foi né? ganhando confiança. Exatamente, Confiança. isso aí. Show de bola. Parabéns, né, Ariel? Parabéns aí pelos Nossa, elogios né? aí. Até eu tava comentando nos bastidores aí, quando a gente tava conversando, né, com o Eliseu e com o Rodrigo, que a SR, ela existe porque a gente também foi cliente, né, do Salesforce, a gente sabe as dores, os desafios que não para só em contratar a ferramenta, né, contratou o Salesforce e magicamente sai tudo funcionando. Tem a parte do parceiro ou de tu ter um time interno, alguém especializado que vai te guiar nisso, que já tem os macetes e etc. Então, quando a gente era cliente, a gente passou por todas essas dores, a gente viu as dores, os gaps que as consultorias tinham no mercado e a gente mapeou e viu, cara, isso aqui, internamente, quando a gente implementou o Salesforce, a gente viu esses gaps e, cara, isso aqui a gente vai suprir internamente esses gaps e a gente foi amadurecendo, evoluindo na ferramenta, entendendo de fato as necessidades. Então, por a gente estar nesse lado do cliente, a gente consegue entender essa jornada, né, às vezes melhor do que uma consultoria que nunca foi cliente Salesforce, né? Então, e aí por isso que surgiu a SR, né? Então, que bom, fico bem feliz aí de ouvir esse feedback de vocês. Não, até um ponto, assim, que é legal destacar, é que, assim, a SR, né, que pra mim... Porque o que acontece? Quando eu tava lá no comercial, eu tive as experiências de uma implantação Salesforce. Então, a gente sentiu, né, realmente, na pele, algumas coisas, enfim. E, claro, com a maturidade, até profissional, a gente vai conseguindo entender mais coisas, entender a importância de outras coisas. Então, além da parte técnica, né, eu até mencionei antes o Catani e tal, que foi a primeiro contato que eu tive com a SR, assim, que foi sensacional, e agora continuando com vocês, tem toda uma questão, assim, cada empresa, ela tem um cenário diferente, ela tem uma característica diferente, ela tem uma peculiaridade. A nossa empresa, por exemplo, ela é uma empresa que tem 2 pessoas na área de sistemas. Ou seja, vocês estão aqui com todo o sistema da área de sistemas da empresa, do grupo. São quase 800 funcionários, com vários satélites e o core, que é o SAP. E assim, é difícil às vezes ter essa comunicação e conseguir passar para o fornecedor, no caso vocês, como funciona o nosso cenário, as nossas dores, que assim, a gente não pode fazer alguma coisa tão burocrática, a gente tem que ser mais direto, a gente tem que encurtar caminhos. E vocês entenderam muito rápido isso. E isso para nós é muito satisfatório. Outra coisa, numa era de home office, numa galera que todo mundo faz sempre home, é muito legal, eu sou super a favor do home office, mas ir no cliente, para nós, como cliente, faz toda a diferença. Então, quando a gente recebe o pessoal, quando a gente recebeu o pessoal agora na semana retrasada, isso ativa até um gatilho da autoridade. Por quê? Porque vocês estão lá, então o pessoal tá vendo, o pessoal aqui da SR realmente está engajado, está aderindo, está querendo ajudar, e aí tu chega lá, tu apresenta, né, o pessoal da SR para um gerente, para um supervisor, eles já vêm com outros olhos. Então, para nós da TI também é mais fácil de fechar negócios, porque o pessoal tem esse sentimento, né? Quando vocês saíram de lá, quando o pessoal saiu de lá, só foi elogio. Os caras realmente querem ajudar, os caras entendem, porque vocês são os especialistas. A gente entende o nosso dia a dia, a gente tem que repassar para vocês. Mas todas as ideias são bem-vindas. Quando vocês chegam lá e falam, a gente fez isso na empresa tal, a gente fez aquilo na empresa tal. Às vezes a gente nem sabe que existe isso. Então, são coisas que podem ser aderentes ao nosso negócio ou não. Só que trazer isso para nós faz toda a diferença. E quando a gente tem esse contato olho no olho, é muito melhor. Show. Então, assim, até um elogio, mais um elogio, assim, para dizer que isso para nós faz toda a diferença. Então, a gente sempre gosta muito de receber. Hoje em dia é difícil o pessoal realmente ir. Às vezes são de, outras regiões também é mais difícil. Mas vocês estão sempre bem-vindos a ir lá, sabe? A porta está sempre aberta lá, porque a operação é grande e tem muita coisa que a gente vai fazer junto ainda. Sim, legal. Tem bastante coisa, bastante oportunidade. Eu ainda tô devendo essa visita aí. Aquele dia eu tava conversando com o Rodrigo. Aquele dia eu já tava me programando para ir, quando o pessoal foi junto ali, e aí tive uma emergência, não pude ir, mas eu tô devendo essa visita. E até um ponto, legal ter falado isso, porque tem um ponto que a gente conversa aqui no podcast, porque às vezes a gente, no nosso processo comercial ali, com o Douglas, o pessoal, a gente tem muito essa barreira do remoto também, sabe? Então, essa questão, às vezes, tem muita empresa que fica com essa desconfiança. Então, por exemplo, vocês são aqui da região, a gente consegue ir facilmente e a gente conseguiu quebrar, né, romper, né, digamos, essa desconfiança de trabalhar remoto.
mas a gente fala muito também dessa questão que não precisa estar lá o cara todo dia, presencial, etc. Mas a gente tem que ter esse alinhamento de momentos decisivos, momentos em que a gente vê que é importante. Então, abertura de portas para vocês nos conhecer, ter um double check ali de, pô, uma coisa é a gente falar online, outra coisa é tu ir lá visitar o cliente, etc. Então, tem vários momentos em que até clientes mesmo, sei lá, do Nordeste, da região Centro-Oeste, Sudeste ali do Brasil, a gente também se preocupa com isso e tenta também fazer esses momentos, essas agendas para a gente ir lá. Porque isso é um desafio, né? Às vezes é uma incerteza, uma insegurança que o cliente vai ter na hora de contratar a consultoria. Então a gente acha super importante, super relevante ter esses momentos. Né? Muito, porque nós somos da área da TI, a gente entende. Agora o pessoal, o usuário, ele não entende tão bem assim, porque nós não somos uma empresa por exemplo, falando do nosso caso, ninguém faz não existe home office na nossa empresa, sabe? Então quando o pessoal vai lá, ele mesmo que nem tu falou, eles entendem que não precisa estar lá todo dia, não precisa ter um cara alocado lá, não é isso, mas fazer essa abertura de portas, ter esse olho no olho, cara, é diferente, é diferente, a gente já sentiu isso, sabe, que quando isso acontece, e óbvio, né, vocês têm o domínio da ferramenta, enfim, tecnicamente não precisa nem falar, mas quando acontece essa interação, muda o jogo pra gente, assim, o pessoal realmente começa a entender que vocês não são um fornecedor, são parceiro. Legal. Que eu acho que é esse o grande lance, assim, vocês são parceiros, vocês estão com o crachá da empresa. E eles começam a ver vocês assim também. Então, pra nós, como área da TI, como área suporte, ali a gente ganhou. Ali a gente já sabe que ganhou os caras. Show de bola. E hoje, quais são os principais desafios ali de área de TI numa indústria como a de vocês? Sim, hoje, né, como eu falei anteriormente, a gente tem uma equipe muito enxuta, né, ali dentro. E a gente tem alguns satélites. Então, a gente tem o Core, que é o nosso SAP, né, que é o nosso RP ali, que é o coração. E aí a gente tem o Salesforce, a gente tem um sistema o SGT, que é um sistema de comércio exterior, então faz todo o gerenciamento, é um sistema bem robusto da Thomson Reuters. E a gente tem a iBid, que é um portal de compras. Então, para nós, nosso maior desafio hoje é conseguir que isso fique, que a manutenção disso não gere gargalo. Então a gente tem que deixar isso rodando, operacional, porque o nosso foco é na venda, né? A gente sempre foca na venda. Então, lá no final, lá na hora do pessoal emitir a nota, aquilo ali não pode falhar. Só que a gente tem que atrelar isso, né? A gente tem que somar isso à inovação. Então, a gente tem que estar atrás de inovação. A gente tem que estar sempre olhando inovação. A gente tem sempre tentando trazer novos negócios, novas tecnologias. E isso, às vezes, gera uma dificuldade por conta de realmente de braço mesmo, né? A gente acaba não tendo muito tempo para olhar por cima. A gente não consegue pegar e realmente, agora vamos pegar e olhar estrategicamente o que a gente pode trazer para cá, para lá. Então, geralmente, a gente acaba fazendo isso sob demanda. Né? A nossa ideia é justamente ter parceiros que consigam nos ajudar nisso, né? Quando a gente tem uma demanda, ou quando a gente ainda nem tem uma demanda, tem uma ideia, atribuir isso a um parceiro, né? Vocês conseguem nos ajudar nisso? Vocês conseguem nos dizer quais são as novidades que tem no mercado? O que vocês estão usando no cliente tal, no cliente de vocês? Então, essa para mim é a maior dificuldade que a gente tem hoje. Por ter uma equipe enxuta, tentar olhar com uma visão mais estratégica. A gente acaba focando muito na operação mesmo, de fazer com que a operação não falhe. Né? Como a gente tem muita integração, a gente tem que cuidar disso o tempo inteiro. Né? E aí acaba que realmente vem sob demanda. Então, eu quero um WM, eu quero uma melhoria no Salesforce, eu quero... Então, parte mais da área do usuário. E a gente quer tentar melhorar isso, que parte da gente também algumas coisas, né? Eu imagino, só uma perguntinha aí, eu imagino que também gerir essa questão de prioridades, porque eu imagino que cada área tem os seus desafios ali, as suas dores e implementações que precisa fazer. E agora, qual, né, dado o braço que a gente tem, capacity... Isso é bem difícil, cara, porque o que a gente acaba fazendo? A gente prioriza o faturamento. O que vai ter mais impacto. O que vai impactar? O faturamento ali é prioridade. Sim. Então, muitas vezes a gente tem que colocar os 3 gestores que solicitaram, né, a demandas junto. Pessoal, a gente tem isso, a gente não tem recurso para fazer os 3. Vocês entendem que a prioridade é isso aqui? Porque senão a gente não vai conseguir faturar, senão a gente vai parar o time de vendas, não vai conseguir gerar uma ordem de venda. Daí a gente
vai pelo pilar sempre do faturamento, sabe? E essa é a diretriz da direção também, sabe? Olha, a gente tem que focar em faturar, né? Vai andando com os outros projetos, mas o foco vai ser sempre o faturamento. Boa. É interessante isso também, porque o que acontece? A expertise também do nosso parceiro, que é o fornecedor, isso nos ajuda bastante, porque muitas vezes a gente tem a ferramenta, usa a ferramenta, mas a gente às vezes não está usufruindo totalmente daquela ferramenta, né? E como o Rodrigo estava comentando ali, às vezes o pessoal solicita alguma coisa, daqui um pouco, naquele momento, até para o pessoal ali que está na operacional, o vendedor ou até mesmo um assistente, quer fazer alguma coisa, eles conseguem, digamos assim, para mim isso aqui tá ok, eu consigo, okay. Mas aí, como a gente vem desenvolvendo agora, juntamente com o pessoal da SR ali, o Douglas está tocando isso, fazer levantamento de algumas questões do tipo de necessidades da área, expondo, digamos, para nós e para vocês, o que poderia melhorar. E aí, do que a gente daqui um pouco estava pensando, ou até mesmo eles estavam pensando, né? Aí o parceiro vem com uma solução, vocês podem ir por esse caminho aqui. E às vezes é muito mais fácil, menos desgastante e muito mais adaptável para a cultura da empresa. Então, isso é excelente, porque nos traz, digamos assim, e como o Rodrigo está comentando na questão da administração disso, a gente consegue, digamos assim, trazer isso para a nossa realidade e que nos favorece muito, 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 muito. Esse trabalho já está acontecendo? Esse trabalho já está acontecendo, tá? Estamos até nas fases finais já. A gente já teve um primeiro contato da nossa área comercial juntamente com a SR Consult, nós juntos, nós fizemos um levantamento assim. Eles passaram, digamos assim, as dores deles, né, para o pessoal, eles fizeram o levantamento e agora a gente vai receber, digamos assim, da SR, quais seriam os próximos passos e o que a gente pode... Sugestão de backlog ali, né? Isso, qual o caminho que a gente, digamos assim, das boas práticas, né? Hoje atualizado no mercado, né? E o que a ferramenta fornece, né? Exato, legal. Isso daí a gente brinca bastante no podcast, né? Que exatamente esses são os passos do nosso assessment, né? Que a gente fala em todo episódio e que é um trabalho, cara, assim, é quase aquela questão que a gente estava falando, não tem receita pronta e tal, mas para todos os nossos clientes a gente sugere muito esse trabalho, porque de fato é a melhor forma de começar um trabalho, né, estratégico. O assessment, porque eu preciso entender, que nem você comentou, né, Rodrigo? A gente tem horas e horas de voo com Salesforce, mas do negócio de vocês, é vocês que entendem. Então, a gente mergulhar em entender as dores, entender o que funciona, o que não funciona, onde vocês querem chegar, o que tá impedindo de chegar. Esse é o assessment. E aí, beleza, o nosso time conseguindo entender isso, agora eu consigo transcrever isso para o Salesforce e dizer o que dentro do Salesforce a gente já consegue implementar rápido. E aí a nossa diretriz é sempre o mais nativo possível, o menos customizado, que a gente consiga já gerar valor é melhor. E em exceções a gente customiza e adapta e tá tudo certo. E aí eu acho que esse é o melhor trabalho, formato mesmo de trabalho que a gente tem, que a gente vai conseguir de fato gerar valor dentro da ferramenta para o negócio de vocês, né? Então, só fazendo esse parênteses aí do assessment que a gente fala o tempo todo. Eu vou aproveitar o teu parênteses, então, aqui para a gente explicar para quem está assistindo, porque quem está assistindo aqui o podcast, a gente sempre dá de presente esse processo de assessment. O que significa isso? A SR vai fazer uma imersão na tua empresa para entender todos os gaps, qual é o plano para desbloquear todo o potencial do Salesforce aí dentro da tua empresa, ou de repente implantar o Salesforce dentro da tua empresa. Esse processo aí de assessment pode custar, dependendo do tamanho e complexidade do projeto, 10, 15, 20, 50 mil reais. Mas para quem assiste aqui o podcast, a gente dá de presente para ti através de um código. Como que faz, Rafa, para eu ter acesso a esse processo de assessment? Aqui embaixo tem um link para tu entrar em contato conosco, ou então o QR Code aqui na tela, e lá quando tu preencher essa solicitação de contato, a gente tem um espaço ali para tu colocar um código. Tu vai colocar esse código quando chegar aqui pro Douglas, inclusive, falar contigo, ele já vai saber que tu ganhou esse processo de assessment. E qual o código que a gente pode liberar? Eu vou deixar para os nossos convidados fazerem as honras. Uma palavra ou a junção de duas palavras aí pra gente só colocar nesse código aí. Pode ser, tem a ver com o assunto. Normalmente a gente bota alguma coisa a ver com o assunto. Isso,
TI, indústria, não. Inovação, Dando uns exemplos. inovação. Inovação. Pode ser acho que inovação, inovação é inovação é bacana. legal. É. Fechou. Então Pode o usar código inovação. é inovação. Entrou lá em contato, preencheu ali o código inovação, a gente sabe que tu ganhou essa imersão da SR no teu negócio para desbloquear todo o potencial do Salesforce aí, ou de repente fazer uma implantação e desbloquear talvez um potencial que tu nem sabe que existia aí para melhorar os resultados do teu negócio. Já que a gente falou do assessment e eu falei sobre melhorar os resultados do negócio, eu queria perguntar para vocês se tem, lógico, se vocês podem falar sobre isso, mas de repente assim, ó, por exemplo, cara, um exemplo de implantação ou mudança que a gente fez que gerou valor direto ali para a empresa foi esse passo aqui nessa inovação aqui através do Salesforce que para nós mudou o jogo ali da empresa. Então, um dos processos que gerou valor imediato foi em relação a uma coluna que vocês implementaram lá pra gente, que é uma coluna que calcula a margem. Tá? A gente não tem isso, como a gente faz uma integração, né, com o SAP. E o SAP ele traz um campo que é um campo de alçada. Esse campo de alçada ele não quer dizer muita coisa para o supervisor da área, para quem vai analisar as margens. Ele tem que fazer... É todo um cálculo mirabolante por trás lá para a gente conseguir chegar no número. A gente tava com essa dificuldade há anos. Não é uma dificuldade nova, assim. A gente sempre teve isso. Porque o SAP traz isso, né? Então, nunca... A alçada não é olhada no SAP. O SAP, depois a gente faz um cálculo lá para entender a margem. Só que ele levava isso para o Salesforce. Então, ninguém entendia o que essa alçada queria dizer. Então, quando a gente tinha lá a hierarquia das aprovações, né? Passar pelo vendedor, passar pelo supervisor, passar pelo gerente, ninguém entendia muito bem essa alçada. Eles imaginavam que se a alçada era 6, a margem era 10. E ficava sempre essa coisa subentendida que ninguém conseguia realmente ter um direcionamento concreto disso. A gente a gente conseguiu montar um cálculo e pediu assim, deu uma missão para vocês, ó, tentem colocar isso só dentro do Salesforce. Colocar esse cálculo numa coluna para que o pessoal consiga nortear o negócio, né? Ter agora realmente uma expectativa de margem que vai condizer com a realidade. E tá funcionando muito bem. A gente melhorou a vida da supervisão lá, das aprovações. Vocês não têm ideia. Por quê? Quando vinha alçada, o supervisor pegava e calculava numa planilha ou na calculadora para saber qual era a margem. Para todos os pedidos. Ah, que loucura. Então, às vezes a gente tinha, às vezes não, a Casa das Correntes, principalmente, que é onde tem mais demanda do Salesforce, e o negócio ali deles é diferente, ou seja, às vezes tem cotações com 50, 60, 70 itens, 100 itens. Porque são rolamentos, roda dentada, corrente, então assim, são produtos menores, então o pacote é maior. O pessoal realmente recebia aquela cotação e calculava um por um para entender a margem disso. Pensa no gargalo que isso dava no final do dia ali, o supervisor ainda tinha, ou o aprovador, né, vou falar assim, tinha muitos pedidos para aprovar. E isso gerava gargalo, gerava demora, gerava às vezes aprovação que não poderia ser aprovada, mas para tirar aquilo da frente, estava chegando no final do mês, tinha que bater meta, enfim. Hoje, todos têm aquele campo. Então, quando tu olha ali, claro que a gente teve que criar uma regra meio que geral, porque às vezes tem ST, tem substituição tributária, tem isso, tem aquilo, isso vai ter uma variação pequena. Só que 95% disso foi resolvido. Sim, perante ao ganho não tem, insignificante. É insignificante, porque o pessoal bate o olho e já sabe, posso aprovar ou não posso aprovar. E é na hora. Então isso tirou uma demanda gigante do pessoal ali, dos aprovadores e principalmente de quem faz a gestão, né, dos vendedores. Isso aí foi troféu. Legal. E Legal a gente ver o reflexo, né? E às vezes também um ponto, né, para pensar que às vezes a gente acha que é só eu preciso de um projeto gigante para gerar valor. E, óbvio, não diminuindo a complexidade da demanda, mas às vezes é apertar um parafuso, né? Eu apertar o parafuso certo ali e gera um valor bem significativo. Pô, isso aí, bacana, legal. Até há uns episódios atrás eu tava falando... A gente trouxe o pessoal um cliente nosso do setor imobiliário, né? E daí eu tava falando pro Dala, a gente fez uma demanda, mas uma demanda bem... Não, de novo, né, também não diminuindo a demanda, né? Porque ela tinha sua complexidade e tal, mas era uma demanda simples, era no Marketing Cloud, né? Uma jornada de comunicação, uma régua de comunicação no Marketing Cloud.
Quando ela veio e falou do resultado daquela demanda, e eu fiquei assim, cara, eu tava achando, é uma demandinha pequena e tal. Mas o que gerou, Impacto, né? gerou um reflexo direto no resultado do negócio, na linha, no lucro, no faturamento, porque era uma funcionalidade de recomendação de imóveis com base em busca, na busca no interesse do cliente deles. E aí uma demanda pequena gerou um boom assim, de vendas e de negócio, de resultado para o negócio, que às vezes a gente não tem dimensão, né? Então isso é bem legal. É porque às vezes tu julga pela complexidade do projeto técnico, vamos botar Tecnicamente assim, falando, né? Porque é Exato. só botar ali cálculo, apresentar um cálculo na tela e tal, mas, cara, o impacto... Cara, porque se tu for calcular por hora, que a pessoa ficava calculando na mão ali... E outra, cálculo por hora, outra situação é a chance de erro, né? Sim, exatamente. Muito grande. Muito. A margem para erro ali é gigante. E é bem isso, assim, até o nosso próprio supervisor comercial, ele diz assim, eu sou um supervisor de aprovação, porque acaba que eu tenho que ficar muito mais tempo aprovando do que gerindo, do que fazendo a gestão do negócio mesmo. Muito bom. E era uma demanda, assim, de muito tempo, tá? Não era uma demanda de agora, assim, porque nunca foi mudado, então nunca foi alterado. Então, era uma dor, assim, que a gente não via como resolver, sabe? A gente, mas como que a gente vai fazer isso? Tem que, né, fazer uma alteração dentro do SAP, aí já é um projeto maior, já são 4 mãos. E aí, né, a gente conversando com vocês, não, a gente consegue fazer esse cálculo aqui dentro. Né? Me mandem o cálculo ali, e foi bem rápido, né? Foi bem rápido. Vocês mataram isso bem rápido, assim. E aí, rapidamente já foi feito ali passou para produção, e o pessoal tá usando e, assim, foi só elogio, porque melhorou a vida dos caras de uma forma que nem a gente imagina. A gente sabia que tinha essa dor, mas a gente não tá ali, a gente não sabe, né, o tanto que é. Mas aí depois que eles nos contaram que, imagina, num pedido de 100 itens, tem que calcular item a item quase, e dependendo do valor agregado, dá, não dá, porque a nossa diretora, ela também recebe isso. Então ela também não tinha essa visão da margem. E isso para um planejamento estratégico é terrível. E a importância de escolher bem um MVP também, né? A importância de escolher bem um MVP. É aquilo que a gente estava falando, o que vai impactar melhor na priorização, né? Que você comentou. O que vai impactar mais pro negócio, vamos priorizar isso, né? Até escolhido. Eu gosto de usar bastante o valor versus o esforço também de implementação, né? Porque eu acredito que vocês também vão fazer. Daqui a pouco é um esforço baixo e alto valor. Cara, esse aqui é o top 1 da minha lista, né? Exatamente, exatamente. Porque assim, essa melhoria, ela não tem impacto só pro setor comercial. Claro que eles são a linha de frente, eles vão sentir. Mas isso lá no final impacta o quê? A controladoria, a contabilidade. Por quê? Porque agora tu sabe qual é a margem, então tu perde aquele risco de calcular errado e aprovar algo que vai dar uma margem ruim. Então lá no fechamento contábil, lá no fechamento dos números, a margem subiu. Então isso impacta toda a empresa. Claro. Então sabe, essa que nem tu falou, você fala, tecnicamente era uma alteração ali que tem sua dificuldade, mas para vocês que já estão mais acostumados e são especialistas técnicos, vocês às vezes não têm nem ideia do que vai impactar. Mas se a margem subir 1% de X milhões vendidos, imagina, isso já dá uma diferença muito grande para a empresa. E nada melhor para um CRM do que um time comercial que enxerga valor no CRM, né? Nada melhor para um CRM, porque a ponta comercial normalmente é o principal input de dado dentro do CRM. Sim. Né? E se o CRM atrapalha a vida dele, a chance de usar bem o CRM, ela desce muito, né? E se não usa, começa a ficar míope, né? Sem dados. Ele não imputa dados. É um efeito dominó, né? Aí começa a gerar pressão no sistema. Pô, eu tô pagando pela ferramenta que é a Ferrari dos CRMs, né? Não sei se vocês já ouviram falar esse termo. Ele é muito comum. Eu tô pagando a Ferrari dos CRMs e eu tô andando a 20 por hora. Eu tô com freio de mão puxado. Não consegue enxergar isso, né? Então, até esse termo que foi a ideia pra gente usar pro nome do podcast, né? Que é o Desbloqueando Salesforce. Que a ideia é a gente ajudar ao máximo aí, de fato, o Salesforce a andar aqui como uma Ferrari. É bem isso, a gente até fala com a nossa diretora, né, que ela acaba sendo a diretora, enfim, geral ali da Casa das Correntes, comercial e operacional. A gente diz assim, olha, a gente tem o melhor CRM do mundo, a gente tem o melhor ERP, tem que funcionar. Sim. Né? Tem que funcionar, isso tem que ser muito bom. E um dos desafios nosso hoje é esse, sabe, fazer com que tirar essas arestas, tirar essas amarras e fazer, porque
E isso foi uma das nossas dificuldades que a gente está conseguindo quebrar, e muito por conta de vocês, tá? O pessoal tinha uma visão, principalmente do comercial, principalmente da Casa das Correntes, né? Que é onde tem mais vendedores, que o Salesforce era muito ruim. Isso vocês devem ouvir bastante, né? Porque anteriormente existia lá no SAP uma tela rápida que foi criado para o vendedor, né? Enfim, imputar os dados ali, fazer a ordem de venda. E aí quando foi implementado o Salesforce, como qualquer implantação, como qualquer mudança, é difícil. Só que isso foi passando. Essa ideia de um CRM que trava, que está nos travando, foi passando. Então, desde quando eu estava lá no comercial, lá em 2018, até agora 25, todo mundo o turnover foi muito grande. Então, assim, as pessoas que estavam lá na minha época saíram, quase todo mundo é novo. Só que isso foi passando, né? Então, sempre... Uma coisa que era constante Então assim, isso aqui não é muito bom, isso aqui não é legal. O pessoal das outras áreas acabavam ficando com essa visão também. Então criou assim uma expectativa ruim do que o CRM poderia oferecer, sabe? E é isso que a gente vem debatendo bastante com a direção e com a gestão, de que não é, sabe? Não pode não funcionar só aqui. A gente tem que aparar as arestas, a gente tem que nem você falou, apertar os parafusos, porque tem tudo para dar certo. A gente já está andando, já usa há muitos anos. Então, uma das propostas que a gente falou com a SE, que a gente está alinhando, só falta, acho que detalhes, é o treinamento. Né? Porque como a gente teve essa mudança da equipe, o pessoal acabou o conhecimento sendo perdido e sendo repassado de uma forma... Tu vai perdendo, vai tendo muito ruído na informação. Então... A parte do treinamento para nós também é muito importante, até para tentar entender que tem ferramentas nativas que a gente não usa por questão de desconhecer. E isso aí, só naquele dia da visita, muita coisa que já existe dentro do nosso sistema ali, da nossa org, tudo que a gente pode usar, a gente nem sabia. E tá nativo, é só habilitar ou não. Então, isso também do treinamento, de ter depois de gravar ou de gerar ali um arquivo, uma apresentação que o pessoal depois, quem entrar, não vai aprender somente com um colega, vai ter uma aula, vai ter um arquivo, vai ter uma pasta de conhecimento que tu vai conseguir acessar e tirar as próprias conclusões, sabe? Sim. Não ir só por opinião. Então isso vai mudar muito pra gente também. Acho que isso aí vai ser, por mais que não pareça algo tão grande, vai ter um impacto muito grande pra nós. Porque hoje quem tá lá, eu posso dizer talvez todo o comercial, tanto da casa quanto da Folgada, não teve um treinamento. Foi aprendendo, foi mexendo, foi aprendendo, foi futricando, foi indo no YouTube, e ter esse conhecimento com quem realmente conhece faz diferença. Faz bastante diferença. Eu acho que isso aí vai ser um outro golaço aí que a gente vai fazer. Boa. Treinamento é importante. Eu sou oriundo do mercado imobiliário, né? E agora... Teve uma migração de CRM na Rede Gaúcha de Imóveis, agora bem pouco tempo atrás. E, cara, gerou uma crise ali dentro eles saíram de um CRM e foram para outro. E eu já tinha avisado. Eu avisei. Eu já sabia. Cara, vai dar crise. Estejam preparados para isso. Tipo, se preparem para os treinamentos, olhem lá, participem e tal. E, cara, já aconteceu de imobiliárias saírem da rede por conta dessa migração. Mas eu tava conversando com alguns corretores lá. Daí eu disse, cara, tu tá reclamando do CRM, e tem uma outra imobiliária, que é uma das maiores lá, que tá voando com CRM. Eu disse, eu não te vi em nenhum treinamento, mas a galera daquela imobiliária eu vi nos treinamentos lá, porque eu participei dos treinamentos ali na migração. E eles sabem usar o CRM porque eles viram como é que é, porque mudou o CRM, muda a nomenclatura, muda o lugar das coisas, muda um monte de coisa. Tu só não tá sabendo extrair do CRM todo o potencial que ele te dá. Agora... se tu tivesse participado ou de repente daqui pra frente ver se vai ter algum treinamento, vai lá, cara, tu vai começar a usufruir de todo o potencial que aquela imobiliária lá já tá usando, sabe? Então, tipo, te atualiza no mercado o treinamento pra esse nível de cultura, principalmente porque virou uma cultura não gostar do Salesforce, né? Sim. E o treinamento, ele traz essa inversão, ele vai trazer essa, cara... Realmente, eu não sabia que era só eu clicar nesse botão aqui que ia me trazer, talvez, esse cálculo, né? E desconhecimento gera frustração.
dentro do CRM. Exatamente, perfeito, perfeito. O desconhecimento gera frustração com o CRM. E até um adendo a isso, a gente fez... o tempo passa muito rápido, eu não lembro se foi 23 ou 24. A gente fez um treinamento em loco num cliente nosso lá do setor portuário, lá do Paraná, se não me engano. E aí o time comercial foi com todo o time comercial. E eles eram detratores ali do Salesforce, não estavam conseguindo ver valor e etc. Cara, e aí uma coisa que ficou bem claro ali naquele workshop / treinamento ali que a gente fez junto foi o quanto eles... Mudou totalmente a percepção quando eles se sentiram ouvidos, porque não tinha esse workshop, não tinha isso, só implementaram o CRM, comecem a usar. Então eles trouxeram as dores, o que do uso deles do dia a dia estava correto ou não, e o que estava gerando gargalo ou estava sendo dor para o processo ali, né, na jornada deles, ali no processo deles, era um atrito. E aí a gente também direcionar, cara, isso daí não é desse jeito que tu tá fazendo, é desse jeito. Né? Tinha coisas então que era guia, a gente tinha que instruir, que era a questão de treinamento, e coisas que também eram assim, o processo não estava bem desenhado e estava gerando um atrito para eles, então aquilo estava sendo um ofensor. E aí a gente colocou isso, transformou, foi uma mistura de coisas, um treinamento junto de assessment, né, uma coisa assim, que daí gerou um backlog para a gente melhorar essa jornada deles, para que de fato fique positivo, eles vejam valor em usar a ferramenta e isso melhore a produtividade, a performance deles, e também eles serem guiados da forma correta com o treinamento. Então aquilo ali casou muito legal, então provavelmente muito legal. Acho que tende a com vai certeza, ter o mesmo sucesso, vai ter Vai. o mesmo sucesso ali conosco, porque é bem parecido, né? Case, assim. E é importante porque assim, até porque a gente nunca tinha feito, na verdade, desde que eu tô na TI, a gente nunca fez esse tipo de digamos assim, de uma reunião com o nosso fornecedor nesse sentido, principalmente do Salesforce, né? E eu acho que a gente teve até um impacto bem positivo lá, que foi uma surpresa boa, né? Porque a gente viu também muita coisa, né, Rodrigo, que, digamos assim, que era nativa, o pessoal ficou assim, não, então isso aqui eu consigo fazer. já está disponível lá. E, claro, tem algumas coisas que falta, de repente, um treinamento, como ter um passo a passo de como fazer. E outras coisas, óbvio, que vai ter que ser customizado, mas aí são coisas particulares nossas, que, claro, o CRM atende mas, de uma forma customizada, mas porque são particulares. Então, Legal. mas, enfim, não nada que seja... Então, assim, realmente, o pessoal também que nunca teve essa ideia ou que tem um receio, né, de fazer isso, acho que é interessante fazer isso, trazer para dentro da empresa, juntar as suas áreas que têm necessidade e deixar o pessoal explanar, isso aqui a gente consegue, isso aqui não consegue. O treinamento ele é contínuo, né? Ele nunca vai parar, né? Porque tem turnover, tem rotatividade, eu tenho pessoas daqui a pouco que vão estar sendo promovidas, eu vou ter que ir substituindo, então é importante ter algumas rotinas ali, né? Revisitando alguns conceitos. O próprio negócio muda, então daqui a pouco eu tenho uma nova release, uma nova funcionalidade que surge, eu tenho que treinar o time para aquilo, então, né? É constante. Né? Cara, e como que vocês da TI se posicionam como parceira assim, das áreas de negócio, marketing, produção ali na geração dos resultados? Até eu queria adicionar na pergunta, se vocês puderem falar, que eu fiquei curioso, o que vocês têm hoje, o Salesforce é focado só para o time de vendas ou vocês já têm as outras nuvens ali? Só para o time de vendas. Só para o time de vendas. Assim, a gente atua muito próximo das áreas, tá? Porque o nosso foco lá nós somos analistas de negócios. Então a gente fica muito próximo das áreas, obviamente, e até um ponto, assim, voltando um pouco ali, o pessoal às vezes fica que nem fazer esse assessment aí. Assim, acho que a chave é assumir quando não sabe. Eu acho que não saber não é errado é não querer aprender. Então, assim, quando a gente às vezes tem alguma dificuldade, a gente não tem problema nenhum em, por exemplo, falar com vocês ir lá e, vocês estão fazendo errado aqui, vocês estão fazendo errado ali. Eu acho que isso é bem importante, tá? Show. Porque, às vezes, tem algumas barreiras do pessoal não aceitar, né? Porque, às vezes, tá ferindo ali o ego, o negócio, tu tá indo pra um cenário que não é bem correto. Não, mas, às vezes, a gente não quer ouvir e a gente fica tempos ali querendo mudar algo que não tem como mudar da forma que a gente tá fazendo. Se a gente fizer da mesma forma, a gente não consegue mudar. Então, assim, às vezes, quem tem dúvida de será que é legal chamar o pessoal? Chamem, mas já chamem entendendo que a opinião de um time técnico tem que ser levada em consideração. Não dá pra vocês só falarem pra gente o que a gente quer ouvir.
Eu acho que isso é bem importante. Isso a gente Perfeito. sentiu na vez que vocês foram lá. Tinha muita coisa que o pessoal achava que era de um jeito, mas não era de um jeito. E o pessoal absorveu bem. Foi bem legal, assim. O pessoal também das áreas foram aderentes, assim, o pessoal do comercial. Não, então a gente pode mudar, pode melhorar aqui. Acho que até teve coisas que eles já começaram a fazer diferente, já começaram a passar pro pessoal, pro time de vendas, que tem que fazer de uma forma diferente, até para ir mudando, para quando a gente for fazer um treinamento, o pessoal já ter isso mais, assim, absorvido, né? Boa. Então, isso é bacana. E a gente tenta trabalhar com proximidade, sabe? Os nossos SAP, se eu não me engano, tem em torno de 8, 9 módulos. A gente tem quase todos os módulos do SAP. Então a gente tem desde transporte, a produção, a estoque. E nisso a gente tem que unir com Salesforce, que tem que atualizar o estoque, né? A gente também tem isso. A gente tem toda a parte do comercial que só usa Salesforce. Então a gente tem um outro sistema, que nem eu já expliquei para vocês. Não tem como a gente saber tudo. Sim. Né? Nós somos uma equipe enxuta que não tem como ser especialista em todas as áreas. Então, o que a gente faz? A gente tenta sempre estar muito próximo deles. A gente tem que ser a ponte e não o muro. Então, por exemplo, tem muita coisa que a gente realmente não sabe e vocês vão saber. Então, ao invés de a gente perder todo aquele tempo de tentar entender tudo que a área quer, que é a dor, absorver isso, passar para vocês nos retornar, a gente passar para eles, e a gente ficar nesse vai e vem durante algum tempo, a gente mudou um pouco, a gente está decidindo assim, bom, a gente entendeu a dor, entendemos. A gente não sabe como resolver agora. A gente sabe quem sabe. Quem sabe, quem vai nos ajudar, a gente sabe. Então, vamos colocar essas 3 pontas. Nós, como mediador, né, o especialista e a área. E vamos fazer com que esse processo ele não seja tão moroso e tão longo. E isso a gente tem feito bastante, né? Com vocês, com parceiros, né, da outra ferramenta, do SAP. E assim, tem dado bons resultados. Tá? Tem dado bons resultados. O exemplo que eu falei anteriormente da coluna da margem foi isso. Foram acho que 2 semanas, né, Museu? 2 semanas. 2 semanas. Acho que demorou mais para testar do que o pessoal desenvolvendo. Validar ali, né, que tava fazendo as contas. Mas foram 2 semanas. Uma dor que tava aqui há 8 anos. 7 anos. Mais ou menos isso. Loucura. Sim. Então, eu acho que é isso, sabe? Hoje a nossa proximidade com as áreas tem gerado resultados. Então a gente é bem... Não somos uma TI que fica lá no sótão, né? A gente no calabouço. A gente tenta ficar bem perto do usuário. Legal. Sim, vocês estão presentes nos setores mesmo, assim, não estão... Apesar de ser só 2 pessoas, mas vocês estão rodando o tempo inteiro. A gente tenta ao máximo, sabe? Participar. Então, sempre que nos colocam em agendas, assim, para tentar ajudar, a gente tenta ao máximo participar, ao máximo estar próximo deles para justamente isso, para entender, né? Para tentar, às vezes... porque dependendo do que a gente consegue, né? Internamente também... Sim. Né, matar ali, fazer e gerar alguma solução. Mas tem muita coisa que ao invés de a gente esperar, a gente pegar e não nos reunirmos com todos, esperar abrir porque a gente também lida lá com chamados, como, né, qualquer sistema lá, a gente tem o nosso sistema de chamados, nosso GLPI, a gente tem esse é o nosso funil lá. Então a gente atende por chamado. Só que a gente sabe, como eu falei anteriormente também, a gente precisa desburocratizar muita coisa lá, a gente tem que ser rápido, só somos 2, então a gente tem que sempre fazer uma análise preditiva, a gente tem que ser sempre um passo ou 2 à frente do pessoal. Então a gente tá perto, a gente evita que demore mais, que surja outras demandas no meio desse caminho, que o pessoal acabe tendo ruído nas informações. Então a gente prefere estar perto ali, tá sempre disponível quando possível, né? O Eliseu é um cara que tá sempre junto, principalmente com o pessoal do comercial. O pessoal do comercial fala muito com ele. Então, principalmente, ele é o nosso cara do Salesforce. Tá, ele é mais a ponte que vocês têm lá, a comunicação. Então, todos os projetos ele vai tocando. Claro, eu tô ali junto, sempre participo, mas o Eliseu é o nosso braço Salesforce ali. Então, assim, ele é uma figura muito importante lá dentro para gerar esse valor, sabe? E o Eliseu tá em contato diário, né, com o pessoal do comercial. E o interessante de tudo isso, assim, porque às vezes o pessoal também tem aquela ideia que a TI é só área de apoio, né? E na grande verdade, assim, a gente
tenta até desmistificar isso, né, Rodrigo? Nesse sentido, para poder ser, na verdade, um parceiro. A gente está ali junto, vamos, né? Claro, como o Rodrigo comentou, a gente tem uma equipe enxuta, às vezes, e é grande a empresa, inclusive os pessoal que visitou lá viu, a gente tem muitas áreas, né? A gente não atende só comercial, claro, a gente foca mais ali no comercial, porque tem aquela estrutura que o comercial é a alma da empresa, né? Se não vender, o resto do processo não anda, né? Da cadeia. Mas aí a gente tenta trazer isso para trazer com nossos parceiros, né? Dividir as dores junto com eles ali. E, claro, vai ter um momento de ser realmente, vai ser o apoio, né? Claro. Mas trazer assim, mais estar junto para a gente poder construir junto, né? Na verdade, Sim, né? Perfeito. Show. E qual foi o momento mais desafiador de vocês ali dentro da indústria em relação a todo o período que vocês estão ali? E o que vocês aprenderam ali que... Cara, esse daqui foi o aprendizado desse momento. Pode começar, Edson. Assim, ó, eu vejo assim o que acontece, tá? Hoje a gente também, a gente tem 3 nichos assim diferentes dentro da corporação, né? De mercado, tá? E claro, e cada um tem sua particularidade, né? A gente tem a Casa das Correntes que ela tem lá, digamos assim, a vida deles é uma forma, né? É um cenário, e a Falgater já é outro cenário, tá? Isso, às vezes, a gente até brinca com o Rodrigo e diz, Rodrigo, a gente está na Lua, a gente vai para a Terra. Então, a gente está... E isso é desafiador, com certeza. Porque, apesar do Salesforce estar... a org está nas 2 empresas, né? São cenários diferentes. Inclusive, quando a gente tem que fazer algum movimento dentro do Salesforce, a gente tem que cuidar. Isso aqui só pode fazer na casa das coisas. Não. Esse cenário só dentro da org da Falgater. Esse aqui, porque daí para eles ter as visões diferentes ali, né? Isso é bem desafiador. Porque acaba que tu, no dia a dia, tu tem que te lembrar. Ou a gente tem a documentação, tudo, mas aí tem que estar sempre, digamos assim, visualizando isso, né? Porque daqui a pouco eu posso desenvolver algo dentro da casa, mas que lá na Falgater não era aquilo que eles queriam, a visão, e eles acabam vendo aquilo e não... não, mas isso aqui não estava assim, para mim não serve. Então, são mundos diferentes, eu acho. Para mim, particularmente, assim, isso é bem desafiador, nesse sentido, assim. É bem relevante esse desafio. Eu vejo, tem vários cenários clientes nossos que são similares, assim, porque às vezes uma vírgula, algum ajustezinho que tu faz num processo de sei lá, ou funis diferentes, processos diferentes, pode impactar um no outro, né? Então, até projetar soluções tem que estar sempre analisando esses 2 cenários, né? Para um não concorrer com o outro ali, não prejudicar uma operação do outro. É tudo compartilhado da mesma org. Isso, né? Isso. Inclusive, esse da margem que o Rodrigo comentou aqui, esse foi só para a Casa das Correntes. A gente teve que alinhar ali juntamente com o pessoal da equipe da SR para não. A gente precisa só dentro da org ali da Casa das Correntes e não apresentando isso para a Falgater. Cara, queria que vocês dois respondessem essa daí. Que conselho vocês dariam para profissionais de TI que querem assumir esse papel de liderança em grandes empresas? Que conselho que cada um de vocês daria aí para um profissional de TI? Falar, assim, da minha experiência, né, que é recente, né? A parte mais estratégica, assim, digamos assim. Primeiro, para mim, a dificuldade inicial foi conciliar a parte técnica e a parte estratégica. Por quê? Porque quando a gente está ali na parte talvez mais analítica, a gente quer aprender a parte técnica, né? Então, quando a gente sai um pouco disso, a gente tem que conciliar a parte estratégica e técnica. E tem que assumir que não tem como saber tudo. Eu acho que isso, para mim, é trabalhado ainda. Não vou dizer que eu estou 100%, porque cada demanda que surge, a gente quer aprender, quer aprofundar, mas isso gera muito tempo. Não dá para aprender da noite pro dia. Então, entender que a gente precisa de ajuda faz toda a diferença. E essa ajuda vem como? Nos parceiros. Então, principalmente por a TI, ela tem que ter parceiros confiáveis. Tá? Independentes, mesmo que a nossa empresa não seja uma empresa de tecnologia, mesmo se for uma empresa de tecnologia, tu tem que estar sempre aberto a ter parceiros, a parceiros confiáveis. Que é difícil, né? A gente tem que fazer um garimpo forte aí, porque... enfim, hoje em dia a gente sabe que todo mundo tem alguma solução para te oferecer. Então tu tem que conseguir fazer esse filtro. Mas quando tu encontra, tem que ser parceiro mesmo, sabe? Tu tem que tratar eles como parceiro, porque eles vão te tratar como parceiro. E a comunicação, uma coisa que eu aprendi muito assim ao longo desses meses que eu tô e desse ano que eu tô na Falgater nessa área da TI, é a comunicação. Porque
é difícil tu entender a necessidade do teu usuário, tu ter que colocar isso em palavras que a consultoria entenda e vice-versa. Sim. Porque são dialetos diferentes. Exato. Né? Às vezes, um termo que tu tá usando no Salesforce, eles utilizam para uma outra coisa que não tem nada a ver. Então, tu conseguir se comunicar, conseguir fazer com que o teu usuário ele realmente entenda como funciona a tua ferramenta e tu fazer com que a consultoria entenda o que o usuário está precisando é uma tarefa bem difícil. Então, por isso que a gente falou, a gente tenta estar sempre bem perto do usuário, porque muitas vezes eles estão falando com a gente e se a gente está perto, se a gente entende o processo, a gente vai entender o que eles querem. E a gente consegue passar para vocês. E aí até quando o pessoal esteve lá, a gente já fez um briefing. Ó, quando eles falarem disso, é isso, tá? Não é bem o que você... as boas práticas, assim, não é bem o que o termo de fato significa. Tem uma variaçãozinha aqui no que eles falam como margem, como lucro, como isso, como aquilo. Às vezes eles falam que é lucro, mas é margem. Isso a gente tinha muito na alçada. Foi uma dificuldade muito grande, porque o pessoal entendia a alçada como margem bruta, margem líquida, margem... Isso foi bem difícil, assim, pra gente conseguir fazer com que tudo fosse um conceito só. E eu acho que é isso, assim, pra mim o maior desafio é isso, assim, a parte técnica, a parte estratégica. Entender que, tecnicamente, a gente precisa de ajuda, em muitos casos. Só que isso não significa que a gente não possa desenvolver junto. Perfeito. E tentar pensar de forma estratégica, né, numa empresa que é muito grande, né? A gente tem... enfim, perto de 1.000 funcionários, então é um desafio grande conseguir manter uma comunicação com todos. Então hoje é um desafio constante, assim. Na verdade, assim, acho que um desafio da TI todo, né? Quando a empresa, por exemplo, porque o nosso foco não é TI, né? A empresa não tem um foco em TI. Ela tem um foco produtivo, é uma empresa que faz, enfim, faz um produto, né? E isso, na verdade, acaba dizendo, tipo assim, a TI vai ter que se adaptar às diretrizes que a empresa está passando nesse sentido, né? Para poder trazer, digamos assim, a realidade daquilo que tem dentro da TI, né? Então, acho que isso para mim, assim, é bem, digamos assim, uma parte... se torna um pouco mais difícil, né? Porque muitas vezes, claro... daí tem aquela visão, digamos assim, de ser, digamos assim, um suporte, uma área de suporte, mas uma área de custo. Que aí tem que investir em algumas coisas e tal. E que, na verdade, que não é o foco da empresa, né? A TI. Mas é que nem o Rodrigo comentou, né? Então, trazer isso para dentro é um pouco mais difícil. Então, adaptar, digamos assim, como é que eu vou te dizer? Adaptar a tua diretriz... junto com o crescimento da empresa, né? Então, é um pouco a empresa está tentando investir em equipamento, em máquinas, e aí a TI caminhar junto nesse sentido. Até esse ponto que você estava falando, eu estava pensando, né? Que realmente é um desafio para justificar investimentos em TI, às vezes, para quem não tem dimensão do impacto da TI no negócio. E daqui a pouco ele vê assim, por que eu tenho que investir nesse software, ou nesse hardware, nesse equipamento, etc., sendo que não vai me gerar receita. E, óbvio, para ele acha que não vai gerar, né? Daqui a pouco a pessoa que está tomando essa decisão, se ela não tem esse conhecimento de que isso vai habilitar as áreas de negócio a serem mais eficientes, eu conseguir gerir melhor a minha carteira de clientes, fazer mais vendas, etc., né? Imagino que também seja um desafio a gente conseguir justificar esses investimentos, né? Sim. Bastante. Até porque são duas vertentes, né? Então, realmente, tem uma empresa que é totalmente de manufatura, tem uma empresa que é totalmente de importação e distribuição. Nenhuma é de tecnologia. Então, realmente, para quem tá de fora, tudo é caro. E assim, é a visão, tá tudo certo. Então, é o que eu te falo da comunicação. Comunicar, transmitir isso de que não é caro. A gente conseguir vender esse projeto, sabe? A gente também tem um papel de vendedor, né? Claro. A gente tem que conseguir transmitir para quem vai aprovar a importância daquilo, que aquilo vai gerar de resultado. A gente sabe que vai gerar, mas nem sempre é um resultado rápido, nem sempre é uma coisa que tu pode já ver no próximo mês, nem sempre é algo que vai produzir mais produtos. Não é isso, né? Isso vai... Lá no final, tu vai ter um vendedor, mas... né, vai trabalhar melhor, o teu cliente vai receber mais rápido a informação, o teu gestor vai ter mais tempo para pensar de forma estratégica e não operacional. Todo esse desenho, ele desgasta um pouco porque a gente tem que estar bem respaldado, né?
E isso é um desafio grande que a gente tem, enfim, quase em todos os projetos, muito por conta, que nem o Eliseu bem mencionou, da diretriz da empresa. A diretriz da empresa é ter mais máquinas, aumentar o parque fabril, né, importar mais peças do outro lado, né, da casa das correntes. E a gente tem esse desafio quase que diário, mas assim, a gente já nota uma evolução bem grande, tá? Bem grande. Vocês mesmos podem perceber isso com os nossos contatos. Eles eram contatos mais passados, agora a gente conversa com vocês quase que diariamente. Porque identificou-se que a gente tá com vários pilares bem acertados já. E realmente, o Salesforce é uma ferramenta que o pessoal já entendeu que pode nos trazer vários benefícios. Só que a gente tem que trabalhar em cima, tem que, né, investir, claro, que às vezes mais, às vezes menos, às vezes espera um pouco. Então a gente tem, né, essas fases, mas assim, tem sido bem aderente, tá? Show. Isso é bacana mesmo. E até olhando, né, a parte mais, setor mais de... A gente conversa em alguns episódios ali com o Dallas sobre a questão de indústrias e digitalização e inovação junto. E eu vejo que vocês até estão bem avançados, né? Porque tem casos que a gente fala de grandes indústrias, cara, que o ecossistema de TI deles ainda tá bem defasado, sabe? O mais avançado é o Excel. Tem até o exemplo do meu amigo, aquele que eu sempre trago, que é do setor bancário lá. Sim. O setor e é do setor bancário. O setor bancário brasileiro é um dos mais tecnológicos. Mais tecnológico precisa, né? Sim. Cara, muito tecnológico. Integrações. O setor dele, a função dele o gerente manda para ele por exemplo, vamos fazer uma avaliação, eu preciso do relatório financeiro desse cliente. Só que esse relatório financeiro tem, daqui a pouco ele tem um PJ, ele tá separado em vários lugares, né? E aí o gerente manda para ele, o cliente é esse daqui. Aí ele recebe lá, vê qual é o código do cliente, abre trocentas planilhas. Né? Aí ele pega uma informação de cada planilha, junta em um relatório e manda para ele o relatório. Vai pensando as informações, né? É quase a IA indiana, aquela que todo mundo dizia que era IA, era um monte de indiano respondendo. É bem Mas é um negócio maluco, assim, sabe? Então, tipo, parar pra pensar que ele tem que ficar catando trocentas planilhas pra montar um relatório é assustador, assim. E isso vocês têm razão, assim, a empresa, né, vai um elogio aqui, a nossa empresa também, porque ela realmente, ela tem essa visão, sabe? É que as coisas vão acontecendo, enfim, tem cenário mundial, tem tudo isso, né, que é cenário econômico que vai impactando. Mas sempre foram muito abertos a falar sobre tecnologia. Tanto que todas as nossas ferramentas são top 1 mundial, assim, né? Então tu tem... Estão muito bem servidos, né, a gente está muito bem servido de ferramenta. Com certeza. Né? E por isso da importância do parceiro, né? A gente não pode ter qualquer parceiro. E assim, a empresa sempre foi muito aberta a isso. Então, sempre quando a gente traz alguma inovação, a gente é sempre bem recebido e escutado. Claro que, como o Eliseu falou, vai do momento, do cenário, né? Que a gente pode, não pode, mas sempre é algo que a gente nunca tem um não direto, sempre o pessoal aceita, entende, conversa, acha legal. E aí algumas áreas já vão também nos ajudando, porque entende que isso vai impactar a área deles. Sim. Aí a gente vai ganhando corpo, vai ganhando força, vai fazendo um time. E é isso, assim, a empresa ela realmente investe bem em tecnologia, tanto que a gente está bem servido ali de todas as ferramentas e agora também com as consultorias, né? Top 1 aí. Né? Consultoria top 1. Top 1. Cara, show de bola. Cara, uma coisa que deu pra notar muito no podcast e parabenizar vocês, a postura de vocês dá pra ver que vocês potencializam todas as áreas da empresa, né? Porque às vezes o TI é entendido como suporte, né? Não é só servir, mas é analisar e potencializar. Cara, existe um gap aqui que eu, como TI, posso impulsionar o Ariel aqui dentro da empresa, né? E tá atento a isso. Não é comum, não é assim, todos que tem assim, bem como a TI ser incorporada, conseguir incorporar todas as áreas, né? Fazer as áreas se conversarem e entenderem a importância de estarem juntos desenvolvendo a empresa, porque às vezes uma área, o normal é a briga do marketing com o comercial, sabe? Sim. Aquela coisa, sempre às vezes vira uma guerrilha entre áreas, né? E não uma empresa unificada. E vocês me parecem essa união, sabe? Vocês conseguiram trazer essa consciência de união, não só para todas as áreas,
bem como a empresa ouvir vocês a cada projeto e não só dizer um não para vocês ali automático, sabe? Sim. Então, parabenizar vocês aí, a postura de vocês e a visão de vocês é diferenciada. Parabéns mesmo. Pô, obrigado, verdade. Obrigado. Falou belas palavras. Obrigado, e essa eu vou guardar. E exato, eu acho que reflete muito a cultura que deve ser propagada ali dentro da empresa, mesmo a gente não estando no dia a dia lá. Essa cultura, porque é bem o que o Dala falou, tem empresas em que há um clima de tensão entre departamentos que querem, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E aí o TI tá no meio do fogo cruzado, né? Sim, a gente brinca assim, eu já particularmente na minha carreira de TI, já trabalhei em muitas empresas assim. Então é legal a gente ver isso, que tem esse clima de todo mundo olhando para os objetivos da empresa e beleza, cara, daqui a pouco vamos priorizar a demanda do comercial ao invés da produção, etc. Por esse motivo, beleza, né? É um consenso, é um trabalho em equipe, né? Então isso aí é bem bacana. Até um ponto que eu não comentei, mas é bem legal. Sempre tem uma animosidade do pessoal crédito e que vai aprovar o crédito e vendas, né? O time de vendas. Sempre tem uma rivalidadezinha. Isso é normal. E isso tem que existir porque um tem que ser... equilibra o outro ali, né? Cada um tá defendendo o seu espaço. Mas o pessoal, quando a gente levou vocês para falar de treinamento lá, isso é até um ponto que depois a gente vai ter que retomar esse assunto. O pessoal do crédito, eles usam o Salesforce, né? Porque eles aprovam tudo pelo Salesforce. Também queremos treinamento. A gente também quer, porque a gente também não sabe mexer na ferramenta. Assim, a gente sabe mexer na ferramenta aquilo que a gente faz no dia a dia, mas a gente não sabe tudo que a ferramenta pode nos oferecer no nosso setor aqui, para as nossas demandas, para as nossas dores. Sim. Cara, eu achei muito legal isso, sabe? Porque geralmente o pessoal, enfim, já que tá funcionando, vamos fazer isso, porque eles não têm talvez uma necessidade tão grande assim de ser especialista no Salesforce ou alguma coisa assim. Mas eles entenderam que não, já que a gente tem agora uma consultoria que consegue nos ajudar de uma forma a melhorar o nosso trabalho, a gente também quer. Eu acho importante, eu achei muito legal, até a gestora da área veio nos solicitar que depois que a gente encerrasse com o pessoal ali, que conseguisse fazer o treinamento do pessoal do comercial, a gente fosse lá pro pessoal do crédito, cadastro, para que eles também consigam se desenvolver na ferramenta, cara. Eu achei muito legal. Porque isso é sinal de que aquela cultura do Salesforce ser ruim tá diminuindo, tá melhorando, tá acabando. Eles estão querendo se aproximar. Eles não estão querendo afastar, eles não estão querendo tirar a aprovação do Salesforce e deixar só no SAP. Não, eles estão querendo saber mais coisas do Salesforce para melhorar o trabalho deles. Isso eu achei sensacional. Sim. Sabe? Então, realmente, cara, obrigado pelos elogios e a gente tem tentado fazer isso da melhor forma, mas eu posso dizer isso assim, com muita racionalização, assim, não só de coração, mas a presença de vocês lá fez toda a diferença. A presença, eu digo, não só física, mas a ASR estando conosco fez muita diferença, tá? Não foi só o setor comercial que identificou, os outros setores também. Da última vez a gente teve um time grande junto, assim, o pessoal, todo mundo queria saber quem era, e como a gente começou a explicar, gerou essas demandas, e a turma das áreas, assim, principalmente da área comercial que estava lá conosco, teve uma impressão maravilhosa de vocês. Então, obrigado, a gente também agradece, tá? Agradece a parceria, porque a gente sabe que muitas vezes isso acontece, vocês estão acostumados, mas, né, pra gente também a gente tá acostumado, mas às vezes fica meio ruim pra gente, tá toda hora solicitando alguma melhoria aqui, uma melhoria ali, de algo que já tá andando, né? Então, às vezes, a gente tá fazendo esse projeto. Putz, o pessoal pediu mais um negocinho, mais uma coisinha, sabe? Só que, assim, a presença de vocês ali e a parceria de vocês, ela é sensacional, porque a gente, com o Catani, que eu senti mais isso, né? Porque foi onde eu estava mais presente, agora o Eliseu fica mais presente com vocês. Super bem absorvido por ele, bem resolvido e tecnicamente sensacional. E isso é muito legal também de frisar. Sempre que a gente pergunta, vocês pegam assim muito rápido o que a gente quer. Sabe? Isso é bem legal. Show de bola. E é interessante porque assim, ó, e o Rodrigo falou exatamente isso. Eu acho que vocês pegaram assim, digamos, muito rápido a forma, digamos assim. Claro que vocês têm uma metodologia de trabalho, óbvio que deve ter lá dentro. Enfim. Mas às vezes o teu cliente, ele não, digamos assim, ele talvez não tenha ou não acompanhe, mas vocês pegaram muito rápido, assim, digamos assim, nossa cultura de como nos tratar. Então, tipo assim, como o Rodrigo comentou, faz por sprint, agora a gente testa.
Então, isso acho que foi bem legal e nos deixa confortável, porque aí eu consigo também ter um acesso direto. Tem, digamos que às vezes tem políticas internas e até mesmo vocês devem ter ali, não falar direto ou não fazer isso com o cliente e tal. Mas no fim acaba que muitas vezes acaba engessando, digamos assim, e aí não, aquilo que eu comentei no começo, às vezes não há muita liga, porque cada um tem uma realidade, né? Não adianta. Então a gente tem nossa realidade, muitas vezes eu preciso contatar o meu fornecedor, olha, eu estou com uma situação aqui que surgiu agora, eu preciso... E às vezes se tornar muito burocrático, vai acabar me atrasando, o meu comercial não pode, ainda mais o comercial, que é uma área sensível da empresa, né? Eu não posso parar o comercial. Sim. Imagina eu deixar de vender ali por uma questão assim. Então, eu acho que isso foi bem bacana, viu? E a gente gostaria de agradecer nesse sentido, porque vocês entenderam a nossa realidade, como a gente faz, como a gente trabalha, e isso nos torna assim parceiros mesmo bem... Legal, fico feliz de ouvir. Exatamente. Parceiros que deu liga. A gente até tentou puxar, né? Se o Ariel ou o Douglas trabalharam lá alguma vez, né? Porque eles conhecem, é verdade. Eles entendem muito rápido. Tipo que eu disse, Eles entendem muito rápido o que a gente quer. É isso aí. Não, as pessoas assim, algum já tem ficha aqui, vamos no RH, a gente perguntou no RH, botou no alguém deu informação pra eles. Trabalhou aqui. Não, os caras sabem certinho o que falar pra nós. Exato. Mas eu concordo, eu tô 100% alinhado com o que tu falou, Eliseu, porque a gente gosta de ter muitos processos estabelecidos aqui dentro da empresa, mas a gente sabe que, cara, é um abismo de diferença de um cliente para o outro. Cada um tem o seu modo de trabalho, etc. Então a gente tem processos, a gente tem guidelines que a gente gosta de chamar, que a gente, de fato, às vezes até conduz o cliente, porque às vezes tem cliente que ele nem sabe o processo que ele quer seguir. Então, às vezes, ele é positivo. Cara, me ajuda, me guia aí junto, qual que é o processo que vocês usam, vamos seguir. Tem clientes que usam de um jeito X, Y, Z, e a gente precisa ser flexível. A gente não pode engessar, a gente não pode deixar de atender o cliente meramente por burocracia. Então, eu tô sempre alinhado com esse ponto aí, eu acho que... E que bom que deu essa liga aí. Eu acho que... Não, deu muita liga. Muita mesmo. Contem com a gente aí por longos períodos aí, o que precisar, a gente tá junto aí pra desbloquear, né, o Salesforce. Com certeza, a gente já tá contando e vai permanecer contando. Boa. Show de bola. Gente, para quem estiver assistindo o episódio, quiser conhecer a Falgater, conhecer as empresas de vocês, como é que faz para entrar em contato ou seguir vocês nas redes sociais? Então, para achar, né, a Falgater, pode pelo site, que é falgater.com.br. E a gente também tem o site da Casa das Correntes, que é casadascorrentes.com.br. Aí ele tem as redes sociais, tem Instagram dos dois, né? A gente tem esses sites divididos porque são empresas bem diferentes, né, no negócio. Então, por essas duas vias aí, vocês conseguem encontrar as redes sociais e o site da empresa, entender melhor o que a gente faz, o que a gente produz, a missão, valor, enfim. E também, quem quiser ir lá conhecer, tá disponível, está à disposição e pode entrar em contato ali que a gente faz essa visita aí. Boa. Perfeito. Não, inclusive, se quiser ligar para nós, para referências em relação ao trabalho da SR. Isso também é bem importante, tá? Vocês podem... Está disponível, né? Podem utilizar aí. O pessoal quiser nos acessar... Legal, ficamos muito gratos, sim. É bem importante isso, realmente a gente tem vários clientes nossos ali que a gente acaba tendo mais contato, a gente passa para outros como referência e já vamos incluir o nome de vocês aí. Pô, ficamos muito felizes. Show. Não, a gente quer ajudar, viu? Essa bandeira também, porque a gente sente na pele isso, a gente pode realmente ser uma porta aí para quem tá com dúvida. Não tenho, né? Não tenho. Realmente utilizem esse recurso, essa parceria, porque com certeza vai melhorar e vai mudar o negócio de vocês, assim. O pessoal que realmente quiser melhorar o seu esforço, quiser aperfeiçoar, quiser otimizar, contem com a SR. A gente está contando e a gente está tendo resultados, vou dizer, imediatos, tá? A gente está tendo resultados imediatos, então não percam tempo aí tentando reinventar a roda, né? Show. Show de bola. E para seguir o Ariel Dornelles e a SR Consulting, Ariel. Boa. O nosso site, né, srconsulting.io, redes sociais, @srconsulting.io também. No LinkedIn, SR Consulting, referência Salesforce. Se quiser me seguir, é @Ariel Dornelles, só vai encontrar a story de treino hoje em dia. E no LinkedIn, Ariel Dornelles. E se tu quiser desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa, só clicar no link que vai estar aqui na descrição, ou então ler o QR Code aqui na tela, entrar em contato com a gente, colocar lá o código para desbloquear já o teu primeiro assessment gratuito aí
de presente para ti. SR Consult é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil, não dito por nós, mas dito aqui pelos nossos convidados hoje, inclusive. E a mais indicada pela própria Salesforce também. Lembra de deixar teu like, se inscrever aqui no canal. Se estiver assistindo na televisão, só dá um clique no botão ou lê também um QR Code que vai passar aqui na tela para se inscrever no canal. Se estiver ouvindo no Spotify, Deezer, lembra de favoritar o podcast, deixar ali 5 estrelas, porque nos ajuda a crescer, a propagar essa qualidade, de repente, aí, né, de desbloqueio em Salesforce aqui no Brasil, que tem muita empresa precisando, tá sofrendo e tá sangrando talvez muito dinheiro aí em função de não ter esse sistema com o potencial todo dele. Fechado? Um abração e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.